Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula de inglês. Meu nome é Haroldo Machado e hoje falaremos sobre como estudar sozinho. Então, vou dar aqui algumas dicas para vocês sobre como estudar sozinho. Isso vale para o inglês, mas vale para qualquer outro idioma. E uma coisa que eu costumo dizer que é muito importante também é que estudar sozinho não é uma questão só de estudar um idioma, pode ser estudar um instrumento musical, estudar outras coisas que você gostaria. É sempre importante respeitar o seu processo. Então tem essas dicas aqui que eu estou dando, são dicas muito importantes que eu tenho acumulado aí ao longo dos anos de profissão como professor de idiomas e espero ajudar todos vocês. Então vamos lá. Vamos começar então o começo, o princípio, né, de estudar sozinho, que é muito importante a gente entender algumas coisas. Por exemplo, o primeiro é o seu objetivo. Por quê? Né? Então, por que você quer estudar um idioma? É muito importante você ter isso muito bem definido, porque o seu objetivo é aquilo que vai te levar para frente, aquilo que vai te motivar. Então você sempre tem que pensar em qual é o seu objetivo final. Então, por que você está estudando um idioma? É muito importante você pensar nisso e ter consciência. Não, estou estudando o idioma, então tem muitas razões que você pode estudar, seja pelo trabalho, então para ficar melhor no trabalho, para conseguir um cargo melhor, uma posição melhor. Então esse é o meu objetivo. Isso é o que não vai te deixar desistir de estudar sozinho, porque estudar sozinho requer muita disciplina, muita organização, muita motivação. Então você tem que ter aqueles pontos que vão te ajudar a seguir em frente. O seu objetivo é um deles. Então, por exemplo, se você tem o objetivo de viajar, quero viajar e por isso estou estudando inglês, porque quero ir para um outro país falante de inglês, quero viajar o mundo, então o mundo todo, né, você precisa do inglês para você poder se comunicar e fazer todo o trâmite de aeroporto, muitas coisas assim. Então, quero poder falar inglês. Esse também é um objetivo, né? Então, isso é muito importante. Ou pode ser também um desejo pessoal. Quero assistir filmes em inglês, quero ouvir músicas em inglês, entender o que está acontecendo. Então, não tem problema, não importa qual for o seu objetivo. O importante é que você tenha um. Quando você não tem um objetivo, você pode muito bem estudar sozinho também, mas vai ser um pouco diferente. As coisas vão ter um gosto diferente, você vai sentir que ainda te falta alguma coisa para te puxar para frente, ok? Então, vamos lá. O seu objetivo é a primeira coisa. Então, por que você está estudando? Então, o próximo ponto são as metas. Você ter metas, ou seja, o que você vai fazer, né? Então, isso é muito importante. Você ter uma meta, podem ser metas grandes ou metas pequenas, mas o importante é você ter as metas. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer como você elaborar uma meta. Por exemplo, a minha meta é conseguir ouvir uma música e entender o que estão cantando. Essa é uma meta. Ou a minha meta pode ser ler um texto do meu trabalho, um artigo inteiro em inglês. Também é uma meta, né? Você pode ter uma meta assim, um livro que eu amo, eu quero ler esse livro em inglês. Também é uma meta. Então, estabeleça metas. Você pode colocar várias metas, inclusive, não tem problema. O importante é você colocar metas que sejam tangíveis, que sejam palpáveis, ou seja, metas que você pode atingir, né? Então você não pode, a princípio, do começo, do zero, você está começando a estudar o idioma e a sua meta vai ser: quero fazer um curso de mestrado no exterior. Isso é super grande, é uma meta muito grande que vai demorar algum tempo para você conseguir chegar lá, então pode te deixar muito frustrado. Não trabalhe com metas pequenas. Olha, eu quero conseguir me apresentar em inglês primeiro. Uma meta pequena, mas que é muito importante, porque você vai perceber quando você chegar lá, um dos primeiros pontos. Depois, olha, eu quero ser capaz de falar sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço em inglês. Uma outra meta. Então, o que você quer fazer com o idioma? Isso também é muito importante você ter em mente ali. Em seguida, um cronograma. Quando você vai realizar isso? Então, esse é um outro ponto importante. Quando eu vou ficar pronto? Né? Você não sabe quando você vai chegar lá, mesmo porque não existe um ponto final. Não existe um ponto em que você chega e fala: agora eu não preciso mais estudar. Você sempre continua estudando. Mesmo nós somos professores, também continuamos estudando. Mas quando você quer realizar essas metas? Isso pode te ajudar também. Pode ser um curto ou longo prazo. Mas lembre-se de ser justo com você mesmo. Quando eu quero realizar? Vamos dizer que você vai estabelecer aquela primeira meta que eu disse, que é de você conseguir se apresentar em inglês. Muito bem. Quando eu quero conseguir? Semana que vem. Talvez seja um pouco apertado. Talvez você
tenha que esperar um pouco mais. Mas pode colocar uma meta mais justa com você mesmo. Não ser muito ousado, porque você tem outras coisas para fazer, você tem outras coisas para estudar, ou você tem o seu trabalho, né? Exceto se você estiver muito tranquilo, você pode estabelecer metas mais ousadas quando você tem mais tempo para estudar. Então é muito importante estabelecer o cronograma também para você se controlar, para você saber se você está muito atrasado ou se você está adiantado no processo, ok? Em seguida, tem alguns outros pontos que eu quero falar aqui. O primeiro é a consistência. É muito importante ter consistência no idioma. O que eu quero dizer com isso? Você ter contato com o idioma frequentemente. É muito importante ser consistente nos seus estudos. Eu sempre digo, vale muito mais a pena você estudar por meia hora por dia, talvez 20 minutos por dia, se você não tiver muito tempo, do que só no sábado você estudar 3 horas. Pode acreditar, todos os dias, 15 a 30 minutos é muito mais eficaz, porque você tem contato diário com o idioma. Então nós vamos falar daqui a pouco sobre os recursos que vocês vão usar para estudar sozinhos, né, para estudarem sozinhos, mas no geral, você precisa ter contato com o idioma todos os dias. Isso é super importante e vai te ajudar a fixar um pouco mais. Isso está relacionado também com o próximo item, o ritmo. É muito importante ter um ritmo de estudos, né? Você pode estabelecer isso no seu dia a dia, como estabelecer uma rotina, né? Você começar o seu dia, você toma um banho, toma um café e você vai ali e fica os seus 20 ou 30 minutos estudando inglês. Isso é o seu ritmo que você pode manter todos os dias. Então é uma coisa que vai te ajudar bastante a desenvolver o idioma um pouco melhor. E por fim, aqui nesse slide, a disciplina. Você ter a disciplina, que nem sempre é fácil. Talvez o ponto mais difícil de você estudar sozinho é ter a disciplina, porque você não tem ninguém para empurrar você. Você não tem ninguém para dizer, olha, você precisa estudar. É só você mesmo. Então, por isso, é muito importante ter a disciplina. Os outros itens, como o ritmo, a consistência, as metas, isso tudo vai ajudar você a ter a disciplina necessária para estudar, ok? Então aqui ó, vamos falar um pouco sobre os recursos, né, que a gente tem para estudar um idioma sozinho. Primeiro são os livros de gramática, que nem sempre é a parte mais legal do estudo, mas é uma parte importante, tá? Então, esses recursos que eu estou dizendo, uma coisa importante a mencionar aqui também, é que não estão numa ordem exata, não existe ordem exata, tá? Cada um vai descobrindo aos poucos como gosta de estudar, como prefere estudar, ok? Então isso é muito importante ter em mente também. Então, os livros de gramática são um recurso legal para você ter a base, para você poder ler sobre como elaborar o idioma, sobre como entender as formas, a ordem das palavras. Então você pode ter um livro de gramática para te ajudar. Um livro ou mais de um livro. Quando você gosta e pega gosto pelo estudo, você consegue ali administrar vários livros ao mesmo tempo e buscar várias fontes, ok? O próximo item são os aplicativos, que está muito fácil hoje em dia. Eu sempre também digo isso que quando eu estudava inglês, no começo era muito mais difícil porque não tinha nada, e agora você tem tantos recursos, tantas coisas, que ficou muito mais fácil de estudar. Então tem muitos aplicativos interessantes que você pode encontrar para estudar inglês em tipos diferentes. Tem um que parece mais um joguinho, outro parece mais um estudo mesmo, alguns com música, alguns com trechos de filme. Tem muitos recursos, tá? Assim como os flashcards, tem aplicativos de flashcards também, para você colocar as palavras novas, as expressões novas em cartas, e assim você vai montando ali e criando seu próprio vocabulário para você poder estudar. Às vezes você pode estudar, se você não tem muito tempo, você pode estudar 10, 15 minutos só de flashcards em um dia, que já vai valer a pena, ok? Um outro ponto são as etiquetas, né? Etiquetas quer dizer o seguinte: você pega as etiquetas e coloca tudo na sua casa em inglês. Então você vai na porta, você descobre como se fala porta. Ah, você fala door. Então você vai escrever ali door e colocar a etiqueta na porta. Assim, isso vai te ajudar a sempre que você bater o olho em alguma coisa, você sabe que aquilo ali está escrito em inglês e você sabe como se fala. Isso vai te ajudar a memorizar, ok? E um outro ponto é aqui é o conteúdo original, que eu gosto muito de falar sobre isso. É muito importante consumir conteúdo original no idioma. Como estamos falando do inglês, então conteúdo original em inglês. Filmes em inglês ou séries, músicas em inglês que sejam do seu gosto. Sempre tente pegar coisas
que são do seu gosto, coisas que você gosta. Do contrário, pode ficar muito chato, você pode perder o interesse porque não está muito à vontade, não está muito confortável. Procure ir atrás de coisas que você gosta de consumir, que você gostaria de consumir em português, mas você vai consumir em inglês. Não importa se no começo você não está entendendo muita coisa, tá? O importante é você deixar ali no fundo, rolando aquilo em inglês, para você poder entender e a sua cabeça também vai fazer o trabalho de prestar atenção, ok? Então aqui, por fim, artigos, notícias ou livros também são conteúdos de leitura. Então você tem conteúdos de listening, né, de escuta, de filmes e séries para assistir, né, conteúdos de leitura como artigos e notícias e livros também, tá bom? Então, ó, vamos lá. Por fim, acho que o último recurso que a gente tem de estudar sozinho são as aulas, tá? As aulas é o único recurso que é pago, então todos os outros que eu citei não são pagos, você pode fazer tudo isso de graça. As aulas elas vão te ajudar se você tiver interesse. Elas podem ser individuais ou em grupo. Eu trabalho normalmente com aulas individuais, então eu vejo muito bem o resultado dos meus alunos, mas em grupo também é uma possibilidade. Elas podem ser online ou presencial. Agora, em tempos de pandemia, online é o melhor recurso, né? Mas presencial também é uma possibilidade. O professor pode ser brasileiro ou pode ser nativo. Então, se você tem mais confiança, já está desenvolvendo um pouco mais no idioma, já tem mais facilidade e quer conversar com o nativo, você pode optar por isso. Do contrário, você pode optar por um professor brasileiro até você adquirir essa confiança. Então, o professor brasileiro vai ser a rodinha ali da bicicleta, né? Até você pegar mais confiança e poder andar sem rodinha, ou seja, falar com um nativo. E por fim, a frequência. Quanto maior a frequência, assim como estudar sozinho, você ter essa consistência no estudo, a consistência nas aulas também é importante. Quanto maior a frequência, melhor o resultado vai vir, ok? Então isso serve para qualquer idioma, falando aqui do inglês, fazendo ali uma frequência. O que eu recomendo é que, se você está no começo, tenha uma frequência interessante de aulas. Tenha ali uma frequência de 2 a 3 aulas por semana. Isso vai te dar um resultado muito rápido, claro, dependendo da sua disponibilidade, do seu orçamento e da sua pressa também. Tudo isso é muito importante considerar aqui, ok? Então espero ter ajudado. Muito obrigado. Thanks. Thank you very much. Espero ter ajudado todos a estudarem um pouco mais sozinhos. Espero que tenham sucesso aí também. Muito obrigado e até a próxima. Bye!